Por que você destrói o que ama? A psicologia da sombra de Carl Jung. O diagnóstico da dor. Você já se perguntou por quê? Justamente quando algo começa a dar certo, você encontra um jeito de estragar tudo? Um relacionamento que você diz amar, mas sabota com palavras duras. Um projeto importante que você procrastina até perder o prazo. Uma oportunidade que você simplesmente deixa passar, mesmo sabendo que era exatamente o que você queria. E o mais inquietante não é o erro em si. É o fato de que, depois você olha para trás e pensa: por que eu fiz isso comigo mesmo? Existe uma sensação estranha nesse momento. Como se não tivesse sido você no comando. Como se algo tivesse assumido o volante e jogado o carro para fora da estrada. A psicologia chama isso de autossabotagem. Carl Jung chamou de algo mais profundo: a sombra. E aqui está a verdade que quase ninguém te conta. Você não destrói o que ama porque é fraco, mau ou incapaz. Você faz isso porque existe uma parte sua que foi reprimida, silenciada, empurrada para o porão da psique, e que cobra seu preço quando é ignorada. Neste vídeo, não vamos apenas falar sobre Jung. Vamos abrir esse porão. Vamos olhar diretamente para aquilo que você evita ver em si mesmo. E, principalmente, vamos te mostrar como parar de ser refém dessa força invisível que age contra você. Porque enquanto você não conhece a sua sombra, ela continuará decidindo sua vida por você. A origem do inimigo. Como a sombra é criada. Para entender por que a sombra tem tanto poder sobre você hoje, é preciso voltar ao início. Não da sua vida adulta, mas da sua formação psíquica. Carl Jung afirmava que ninguém nasce fragmentado. Nós nascemos inteiros, com impulsos, emoções, curiosidade, raiva, desejo, criatividade, medo e potência. O problema começa quando aprendemos que, para sermos amados e aceitos, precisamos esconder partes de quem somos. Imagine a mente como alguém caminhando pela vida com uma mochila invisível nas costas. Cada vez que você ouve, isso não é bonito, menino não chora, não seja egoísta, não sinta raiva, isso é feio, isso não é coisa de gente boa, você não deixa de sentir. Você apenas pega esse sentimento, essa característica, e joga dentro da mochila. Ela vai enchendo aos poucos. Raiva, inveja, agressividade, impulsos sexuais, desejo de poder, ambição, mas também coragem, criatividade ousada, autenticidade, espontaneidade. Essa mochila é a sombra. Ela não é criada porque você é errado. Ela é criada porque você quer pertencer. Para sobreviver emocionalmente, você constrói uma máscara. Jung chamou essa máscara de persona, a versão socialmente aceitável de você mesmo. É o eu que funciona, que agrada, que é visto como correto, equilibrado, confiável. O problema é que tudo aquilo que não cabe nessa máscara não desaparece. Vai para o porão da psique. E aqui surge uma lei psicológica implacável. Quanto mais perfeita, luminosa e controlada é a persona, mais escura, densa e carregada se torna a sombra. A pessoa que se define apenas como boazinha, calma, correta, muitas vezes esconde uma agressividade imensa reprimida. O indivíduo que se orgulha de ser sempre racional pode ter um caos emocional fervendo por dentro. Não porque seja falso, mas porque aprendeu que certas partes de si eram perigosas demais para serem mostradas. Jung dizia algo que incomoda profundamente. Ninguém se torna consciente tentando ser apenas luz. A consciência real nasce quando encaramos a escuridão. Não a escuridão moral caricata, mas tudo aquilo que foi rejeitado em nós mesmos. O grande erro que quase todos cometem é acreditar que reprimir é o mesmo que resolver. Não é. A sombra não morre quando é ignorada. Ela se fortalece. Ela cresce no silêncio. Ela aprende caminhos indiretos de se manifestar. É como trancar alguém num porão escuro por anos e se surpreender quando ele sai violento, descontrolado e faminto por atenção. Quanto mais você empurra a sombra para baixo, mais ela pressiona para subir. E quando ela sobe, não pede licença.
Ela aparece em forma de sabotagem, explosões emocionais, escolhas destrutivas, relações caóticas, vícios, procrastinação crônica ou autodepreciação silenciosa. Você acredita que está fora de controle, mas, na verdade, apenas perdeu o diálogo com partes essenciais de si mesmo. O inimigo que você sente agir contra você não nasceu para te destruir. Ele nasceu da tentativa desesperada de te proteger, usando as únicas ferramentas que sobram quando não há consciência. Enquanto você não entende de onde a sombra vem, você continua lutando contra sintomas. E lutar contra sintomas nunca resolve a causa. Persona versus sombra. Quando a máscara fica forte demais, depois que a sombra é formada, algo ainda mais sutil acontece. Você não apenas esconde partes de si, você começa a se identificar totalmente com a máscara. A persona deixa de ser uma ferramenta social e se torna uma identidade rígida. Você passa a acreditar que aquilo que mostra ao mundo é tudo o que você é. E tudo o que não combina com essa imagem precisa ser negado a qualquer custo. É aqui que começa o conflito interno silencioso. A persona é necessária. Ela nos permite conviver, trabalhar, ser compreendidos. O problema surge quando ela se torna um personagem fixo. O responsável, o forte, o espiritualizado, o racional, o bonzinho, o equilibrado. Quanto mais você investe energia em sustentar essa imagem, mais energia psíquica você gasta para manter o resto escondido. Jung foi direto ao ponto quando afirmou que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. Essa frase não é poética por acaso. Ela aponta para um erro psicológico comum. Tentar resolver conflitos internos apenas tentando ser melhor, pensar positivo ou agir corretamente. A persona vive de aprovação. A sombra vive de rejeição. E tudo o que é rejeitado busca uma forma de existir. Imagine uma casa com um porão trancado. No andar de cima, tudo está limpo, organizado, socialmente aceitável. No porão, tudo o que não podia aparecer foi jogado às pressas. Emoções não sentidas, palavras engolidas, desejos não admitidos. O problema não é o porão existir. O problema é fingir que ele não está lá. Quanto mais você tenta ser apenas do bem, mais inofensivo você se torna. E inofensivo não é o mesmo que bom. Uma pessoa que não reconhece sua capacidade de ferir, também não reconhece sua capacidade real de proteger, de se impor, de dizer não, de sustentar limites. Ela se torna controlada por fora e explosiva por dentro. É por isso que muitas pessoas que parecem extremamente corretas são as que mais se sabotam. Elas não se permitem desejar demais, querer demais, sentir raiva, ambicionar. Mas esses impulsos não desaparecem. Eles apenas encontram saídas tortas. A procrastinação surge para impedir o sucesso que não parece merecido. O relacionamento é sabotado porque a intimidade ameaça a máscara. O erro acontece no momento decisivo porque o fracasso preserva a identidade conhecida. A sombra age como um contrapeso. Se a persona sobe demais, a sombra puxa para baixo. Não por maldade, mas por equilíbrio. Existe algo profundamente perturbador nessa dinâmica. Muitas vezes, você destrói o que ama porque aquilo ameaça a história que você conta sobre si mesmo. O sucesso, o amor, a visibilidade, a realização exigem que você seja mais inteiro. E ser inteiro significa incluir partes que você aprendeu a rejeitar. Quando a sombra não encontra espaço consciente, ela se manifesta de forma inconsciente. E tudo o que é inconsciente governa a vida como destino. Você chama de azar, falta de foco, pessoas erradas. Jung chamaria de falta de integração. O conflito entre persona e sombra não é um erro de caráter. É um erro de consciência. Enquanto você se identificar apenas com a máscara, a sombra continuará puxando os fios nos bastidores. E quanto mais você tenta parecer certo por fora, mais errado tudo começa a dar por dentro.
Como a sombra se manifesta no cotidiano moderno, a sombra raramente aparece dizendo quem é. Ela não surge com um aviso claro. Pelo contrário, ela se esconde atrás de comportamentos aparentemente comuns, justificáveis, até normais. É por isso que tantas pessoas vivem dominadas por ela sem jamais suspeitar de sua existência. Jung dizia que, enquanto não tornamos o inconsciente consciente, ele dirige nossa vida e nós o chamamos de destino. Uma das formas mais frequentes da sombra se manifestar é a projeção. A projeção acontece quando algo em outra pessoa desperta uma reação emocional desproporcional em você. Não é simples incômodo. É irritação intensa, desprezo imediato, raiva automática. Aquela pessoa no trabalho que você não suporta, sem saber explicar exatamente por quê. O influenciador na internet que te causa repulsa só de existir. O comportamento que você condena com fervor quase moral. Na maioria das vezes, o que está em jogo não é o outro, mas uma parte sua que você não aceita reconhecer. A sombra não pode aparecer diretamente. Então, ela se projeta. Aquilo que você rejeita em si mesmo é visto, ampliado e atacado no outro. Quanto mais violenta a reação, maior a chance de ali existir material inconsciente. A projeção cria uma ilusão confortável. O problema está sempre fora. Enquanto isso, a verdadeira fonte permanece intocada. Outra manifestação clássica é a autossabotagem. Aqui está o ponto central do nosso tema. Por que você destrói o que ama? Porque, em muitos casos, o sucesso, o amor e a realização ativam conteúdos profundos da sombra. Crescer exige exposição, ser visto, assumir poder. E para uma psique que aprendeu cedo que certas partes suas eram perigosas ou indesejáveis, isso soa como ameaça. A sombra guarda crenças silenciosas como «eu não mereço». Se eu for longe demais, vou perder o amor. Se eu brilhar, serei punido. Se eu tiver sucesso, serei rejeitado. Essas crenças não são pensadas de forma racional. Elas agem por baixo. Então você procrastina, se atrasa, escolhe mal, cria conflitos desnecessários, abandona projetos no momento decisivo. Não porque não quer vencer, mas porque uma parte inconsciente associa vitória a perigo. Há ainda a terceira forma, talvez a mais explosiva: as descargas emocionais. O sujeito controlado o dia inteiro que explode no trânsito. A pessoa tranquila, que sob pressão humilha alguém que ama. Aquele momento em que você se ouve dizendo algo cruel e pensa, e isso não pareceu comigo. De fato não parecia com a persona, mas era totalmente coerente com a sombra que ficou tempo demais confinada. Reprimir emoções não elimina energia psíquica. Ela se acumula. E energia acumulada, sem canal consciente, se manifesta de forma caótica. A sombra não pede permissão para sair. Ela arromba a porta quando não aguenta mais. O ponto mais delicado é este. Muitas pessoas acreditam que esses episódios definem quem elas são. Sentem culpa, vergonha, reforçam ainda mais a repressão. O ciclo se repete. Mais controle, mais máscara, mais pressão interna, mais explosão. Jung via isso como uma tragédia moderna. Pessoas cada vez mais civilizadas por fora e cada vez mais fragmentadas por dentro. A sombra não quer destruir você. Ela quer existir. E enquanto você não aprende a reconhecê-la conscientemente, ela continuará se manifestando da única forma possível: sabotando, projetando e explodindo. O ouro da sombra. A força que você aprendeu a temer. Existe um erro fundamental quando se fala sobre sombra. Acreditar que ela é apenas um depósito de tudo o que é ruim, feio ou destrutivo. Essa visão é não apenas superficial, mas perigosa. Carl Jung foi enfático ao afirmar que a sombra contém não só impulsos moralmente condenáveis, mas também qualidades vitais que nunca tiveram permissão para se desenvolver. Na sombra mora aquilo que você não pôde ser. Muitas pessoas reprimiram sua agressividade saudável. Não a violência cega, mas a força necessária para dizer não, para se impor,
para defender limites. Outras reprimiram a ambição, aprendendo que querer crescer era sinal de egoísmo. Há quem tenha enterrado sua criatividade por medo de parecer ridículo, inadequado ou diferente demais. Tudo isso vai para o mesmo lugar, o porão da psique. O resultado é um indivíduo que tenta viver apenas com metade da própria energia. Jung observava que pessoas excessivamente boas frequentemente são apenas inofensivas. Elas não escolheram conscientemente o bem, apenas nunca entraram em contato com sua capacidade de fazer o mal. E quem não conhece sua própria escuridão não tem verdadeira luz, apenas fragilidade disfarçada de virtude. Ser completo é diferente de ser bom. A sombra contém sua força primitiva, sua libido no sentido mais amplo, energia vital, criatividade, impulso de vida. Quando essa energia não encontra expressão consciente, ela se volta contra você. Mas quando é integrada, ela se transforma em potência. O mesmo impulso que causa explosões emocionais pode, quando reconhecido, se tornar coragem. A mesma agressividade reprimida pode virar assertividade. O desejo de controle pode se transformar em liderança responsável. Por isso Jung dizia que o trabalho com a sombra não é um processo de eliminação, mas de integração. Não se trata de matar o lado sombrio, mas de reconhecer seu lugar na totalidade da psique. O self, o centro organizador da personalidade, não exclui, ele organiza. Existe algo libertador nesse ponto do processo. Perceber que aquilo que você mais teme em si mesmo pode ser justamente a chave do seu crescimento. Muitas vezes, a energia que destrói relacionamentos é a mesma que, se integrada, permitiria intimidade real. A força que hoje se manifesta como raiva poderia sustentar limites claros. A rebeldia reprimida poderia se tornar autenticidade. Quando você passa a enxergar a sombra apenas como inimiga, você perde acesso a esse ouro psicológico. Quando você a vê como aliada potencial, tudo muda. A culpa dá lugar à responsabilidade. O medo dá lugar à curiosidade. O julgamento interno começa a se dissolver. Integrar a sombra não significa agir impulsivamente ou justificar comportamentos destrutivos. Significa reconhecer de onde eles vêm e oferecer à energia subjacente uma forma consciente de expressão. Sem isso, você gasta uma quantidade absurda de energia psíquica apenas para se conter. Jung dizia que metade da nossa energia vital é consumida tentando não ser quem somos. Quando essa energia é liberada, algo fundamental acontece. A vida começa a fluir com menos sabotagem, menos conflitos internos e mais coerência. O ouro da sombra não brilha no escuro. Ele só aparece quando você tem coragem de acender a luz. O bonzinho e a moral falsa. A fraqueza disfarçada de virtude. Uma das armadilhas psicológicas mais comuns e mais perigosas é a identificação com a imagem de pessoa boa. Não boa no sentido ético profundo, mas boa no sentido socialmente aceitável, previsível, inofensiva. Carl Jung via esse fenômeno com extrema preocupação, porque ele cria indivíduos moralmente frágeis, embora aparentemente corretos. O bonzinho não escolhe o bem, ele apenas evita o mal por medo de se olhar. Existe uma diferença radical entre alguém que é incapaz de ferir e alguém que escolhe não ferir. O primeiro é apenas limitado. O segundo é consciente. Jung afirmava que é melhor ser completo do que bom, porque a bondade verdadeira nasce da integração da própria sombra, não da negação dela. Quando você constrói sua identidade em torno de ser sempre compreensivo, sempre calmo, sempre correto, você começa a amputar partes essenciais da sua força psíquica. A agressividade saudável, necessária para impor limites, vira culpa. A raiva legítima vira vergonha. O desejo de confrontar vira silêncio. E esse silêncio não desaparece, ele se acumula. A moral falsa se alimenta de repressão. Ela diz, isso não deveria existir em mim.
Mas a psique não responde a deverias. Ela responde à realidade. Aquilo que não encontra espaço consciente retorna de forma distorcida. O bonzinho se torna passivo-agressivo. Evita conflitos, mas cria ressentimento. Parece humilde, mas carrega inveja. Parece calmo, mas explode quando não aguenta mais. Esse tipo de moralidade cria uma sombra particularmente densa, porque ela não abriga apenas impulsos primitivos, mas também rancor, frustração e ódio por si mesmo. A pessoa começa a se odiar por sentir o que sente. E quanto mais ela tenta se purificar, mais se fragmenta. Jung observava que sociedades e indivíduos obcecados pela virtude aparente produzem sombras coletivas violentas. O mesmo acontece no nível pessoal. Quando você nega sua capacidade de ser duro, de se impor, de confrontar, você perde autoridade sobre si mesmo. E quem não governa a própria sombra, acaba governado por ela. É por isso que muitas pessoas boas demais atraem relações abusivas. Elas não acessam sua força, não porque não a têm, mas porque a consideram errada. A sombra então se manifesta externamente, no parceiro agressivo, no chefe opressor, na vida que constantemente ultrapassa seus limites. Ser completo significa reconhecer: eu sou capaz de ferir, de odiar, de destruir. E justamente por isso escolho agir com consciência. Essa escolha não nasce da repressão, mas do contato. O indivíduo integrado sabe do que é capaz e, por isso, assume responsabilidade real pelos próprios atos. A moral verdadeira não é a que nega o mal interno, mas a que o conhece e o governa. Sem isso, a virtude é apenas fachada. Uma fachada bonita, mas frágil. Basta pressão suficiente para que ela rache. Negar a sombra não te torna melhor, te torna vulnerável. E quanto mais você insiste em parecer impecável, mais a vida encontra formas de te confrontar com aquilo que você se recusa a integrar. Energia vital e sabotagem. O custo invisível de reprimir a sombra. Existe um preço silencioso que quase ninguém percebe quando reprime a própria sombra. O esgotamento constante. Não apenas físico, mas existencial. Muitas pessoas dizem estar cansadas da vida sem saber exatamente por quê. Dormem, descansam, tiram férias e continuam vazias. Jung entendia esse cansaço como um sinal claro de energia psíquica mal distribuída. Imagine que metade da sua energia vital esteja sendo usada apenas para manter portas trancadas, para vigiar pensamentos, impulsos, emoções, para sustentar uma imagem, para controlar o que não pode aparecer. Esse esforço não é visível, mas é contínuo, e ele cobra um preço alto: falta de criatividade, desânimo, perda de sentido, sabotagem recorrente. Quando a sombra não é integrada, ela age como um vazamento constante de energia. Você tenta avançar, mas algo sempre te puxa para trás. Tenta manter o foco, mas se dispersa. Tenta amar, mas cria conflitos. Tenta crescer, mas se desorganiza. Não porque você seja incapaz, mas porque sua energia está sendo drenada por uma guerra interna que você nem sabe que existe. Jung dizia que a neurose é o substituto do sofrimento legítimo. Em outras palavras, quando você não encara o desconforto de se conhecer, você paga com sintomas. A procrastinação, o vício, a ansiedade difusa, a irritação constante, tudo isso são formas da psique descarregar uma energia que não encontra caminho consciente. Integrar a sombra não significa agir sobre todos os impulsos, mas reconhecer sua existência e redirecionar sua força. Quando você aceita que sente raiva, você não precisa mais gastá-la tentando parecer calmo. Quando você admite seu desejo de poder, ele pode se transformar em liderança. Quando você reconhece sua agressividade, ela vira assertividade. Energia não integrada se torna destrutiva. Energia integrada se torna criativa. É por isso que muitas pessoas relatam uma sensação de alívio profundo quando começam o trabalho com a sombra. Não porque ficaram melhores,
mas porque pararam de lutar contra si mesmas. A vida deixa de ser um campo de batalha interno e passa a ser um campo de ação consciente. A sabotagem perde força porque já não precisa existir. Ela era uma tentativa inconsciente de equilibrar a psique. Quando o equilíbrio é feito conscientemente, o sintoma perde função. Você não precisa mais destruir o que ama para aliviar uma tensão interna. A energia antes usada para sabotar passa a sustentar construção. Jung falava do processo de individuação como um retorno à totalidade. Não à perfeição, mas à inteireza. Uma pessoa inteira não é aquela que nunca cai, mas aquela que sabe por que cai. E sabendo, escolhe diferente. Quando você integra a sombra, algo muda na sua postura diante da vida. Você se sente mais presente, mais vivo, mais responsável. Não há mais a sensação constante de estar se traindo. A energia vital começa a circular. Integrar a sombra não é um luxo psicológico, é uma necessidade vital. Sem isso, você continua cansado, dividido e se sabotando. Com isso, você começa a viver com menos esforço e mais verdade. Guia prático. Como iniciar o trabalho com a sombra. Até aqui, falamos de compreensão. Agora entramos no ponto mais delicado, a prática. O trabalho com a sombra não é um exercício intelectual, nem um convite ao descontrole emocional. Pelo contrário, ele exige presença, honestidade e responsabilidade. Jung alertava que tornar conteúdos inconscientes conscientes é um processo poderoso, e por isso precisa ser feito com cuidado e intenção. O primeiro passo é observar o julgamento. Durante alguns dias, preste atenção naquilo que desperta reações intensas em você. Pessoas que te irritam profundamente. Comportamentos que você condena com força desproporcional. Situações que provocam raiva, inveja, desprezo ou repulsa imediata. Não tente justificar, corrigir ou se explicar. Apenas observe. Esses gatilhos são portas de entrada diretas para a sombra. Anote mentalmente, ou por escrito, o que aparece. A pergunta não é por que o outro é assim, mas o que exatamente nisso me afeta tanto? Muitas vezes, ali estão características que você reprimiu em si mesmo ou desejos que nunca se permitiu assumir. O segundo passo é o diálogo consciente, inspirado na técnica junguiana da imaginação ativa. Em um momento de silêncio, feche os olhos e dê uma forma simbólica à sua sombra. Não precisa ser algo assustador. Pode ser uma figura, uma voz, uma sensação. O importante é permitir que ela exista sem censura. Em vez de tentar controlá-la, faça perguntas simples. O que você quer de mim? O que está tentando proteger? Por que você age assim quando me sabota? Esse exercício não é para dramatizar, mas para ouvir. Muitas vezes a sombra carrega mensagens importantes, necessidade de limites, desejo de reconhecimento, raiva acumulada, medo de abandono. Quando essas mensagens são ignoradas, elas gritam. Quando são ouvidas, elas se transformam. O terceiro passo é a expressão segura. Toda energia psíquica precisa de canal. Reprimir não funciona, mas agir impulsivamente destrói. O caminho do meio é a canalização consciente. A agressividade pode ser descarregada em atividades físicas intensas. A raiva pode ser escrita sem filtro e depois descartada. A criatividade reprimida pode ganhar forma em arte, projetos, ideias. O importante é que a sombra tenha espaço para se mover sem assumir o controle da sua vida. Jung defendia que aquilo que não encontra expressão simbólica se manifesta de forma literal. Quando você cria rituais conscientes de expressão, você evita que a sombra se imponha através de sabotagens e crises. O quarto passo é a responsabilidade. Integrar a sombra não significa justificar comportamentos nocivos com a frase "é meu lado sombrio". Significa assumir que aquela energia é sua e, por isso, cabe a você decidir como usá-la. A integração aumenta a liberdade, mas também aumenta a responsabilidade sobre si mesmo. Esse trabalho não é rápido.
Não é confortável, mas é profundamente libertador. Aos poucos, você percebe que a sombra perde o tom ameaçador. Ela deixa de ser um inimigo oculto e se torna uma fonte de informação e energia. A sabotagem diminui porque não é mais necessária. O conflito interno dá lugar à coerência. O trabalho com a sombra não te transforma em alguém perfeito. Te transforma em alguém inteiro. Integração. Quando você para de lutar contra si mesmo, chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada: a integração. Integrar a sombra não é vencê-la, silenciá-la ou controlá-la à força. É algo muito mais maduro e mais difícil. É reconhecer que ela faz parte de você e assumir a liderança da própria vida a partir desse reconhecimento. Jung usava uma imagem poderosa para explicar isso. A sombra não deve ocupar o trono, mas precisa estar sentada à mesa. O problema nunca foi a existência dela. O problema sempre foi deixá-la agir sozinha, nos bastidores, sem consciência. Quando isso acontece, você não vive. Você reage. Integrar é trazer para a luz aquilo que antes agia no escuro. Quando você olha para sua história com honestidade, percebe um padrão. As sabotagens, os conflitos, os erros repetidos não eram aleatórios. Eles seguiam uma lógica interna, uma lógica inconsciente. E o momento em que você começa a enxergar essa lógica é o momento em que o destino perde força e a escolha retorna. Você não mata a sombra. Você aprende a dialogar com ela. Ao fazer isso, algo sutil muda na sua postura. Você se torna menos rígido, menos defensivo, menos dependente de máscaras. Já não precisa provar o tempo todo que é bom, forte ou correto. Você sabe do que é capaz, do melhor e do pior, e isso te dá um tipo raro de serenidade. Não a serenidade da negação, mas a da lucidez. Integrar a sombra também muda a forma como você se relaciona com os outros. A projeção diminui. A irritação constante perde força. Você passa a reconhecer no outro aquilo que também existe em você, sem precisar atacar, condenar ou se afastar automaticamente. Isso não te torna passivo, te torna mais consciente. E talvez o ponto mais libertador: você para de destruir o que ama, porque já não precisa aliviar uma tensão interna inconsciente. Porque já não precisa se punir por desejos que não entende. Porque já não precisa sabotar para manter uma identidade frágil. A vida começa a fluir com menos drama interno. Os desafios continuam existindo, mas você os enfrenta inteiro, com acesso à sua força, à sua agressividade saudável, à sua sensibilidade e à sua lucidez, sem dividir o mundo entre eu ideal e eu proibido. Jung dizia que só quem conhece seus próprios demônios pode se tornar verdadeiramente humano. Não um anjo idealizado, mas alguém real, presente, responsável, vivo. Se algo em você se reconheceu neste vídeo, saiba: isso não é coincidência. É um chamado à consciência. O processo de individuação começa exatamente aqui, quando você para de fugir de si mesmo. E no próximo vídeo, vamos aprofundar o outro lado dessa dinâmica: a persona, a máscara que você usa para sobreviver no mundo, e o preço psicológico que ela cobra quando se torna rígida demais. Se você sente que vive representando um papel, se escondendo atrás de versões aceitáveis de si mesmo, esse próximo conteúdo será essencial. Inscreva-se no canal A Chave da Sua Mente, porque o verdadeiro trabalho não é se tornar alguém diferente, é se tornar quem você sempre foi, inteiro,